E aí pessoal, eu sou Renan Trotsky e tô aqui para conversar com vocês sobre 007 No Time to Die, novo filme da franquia do James Bond que chegou no último final de semana aqui na terra Tupiniquim. E eu tô aqui para falar com vocês e conversar nesse vídeo sobre tudo que rola no filme. Então, se você ainda não viu o filme, relaxa, vai assistir o filme. Depois a gente conversa aqui porque vai ter spoiler, galera. Então vamos que por aqui os filmes não param. Sim, pessoal! 007 No Time to Die finalmente chegou aos cinemas, né? Era para ter sido lançado em 2020, mas devido à pandemia, obviamente, que não só 007, mas muitos outros filmes ficaram à mercê dessa pandemia acabar, né? E começaram a serem lançados agora. Na semana que vem, por exemplo, nós vamos falar sobre Venom 2, mas esse é um vídeo para falar apenas de James Bond, beleza? Bom, esse filme ele marca, né, o fim da trajetória de Daniel Craig como o agente James Bond, e além disso também é um fanservice, é como se o garçom tivesse vindo servir de bandejinha uma série de coisas bacanas que acontecem durante o filme. E eu tô falando de easter eggs, eu tô falando de surpresas, eu tô falando de coisas bacanas que já rolaram em outros filmes, e a continuação da história sendo contada com o Daniel Craig protagonizando o agente secreto mais famoso do mundo ficou muito legal. E eu falo isso porque, assim, o Fukunaga, que é o diretor do filme, ele conseguiu trazer muito drama para essa trama. E eu acho isso sensacional. Eu confesso que esse foi o primeiro filme, de fato, do James Bond que eu chorei. Porque a gente tá acostumado com a ação, né? E, pasmem, galera, tipo, se vocês esperam um final que tem muita pancadaria, que tem, tipo, muita... aquela coisa do socar até alguém morrer, tiroteio até alguém tomar uma na cabeça, já era, não tem isso. E isso eu alerto vocês, é o ponto fraco do filme, né? Mas o teor desse filme ele é muito mais psicológico e filosófico do que necessariamente violento, né? Tanto é que as cenas de ação do filme, as melhores cenas de ação estão bem no início do filme, né? E elas de fato esfriam até o final do filme. Então, tipo, você tem um primeiro ato ótimo, você tem um segundo ato bom e você tem um terceiro ato bem morno, assim, sabe? Mas de fato isso não atrapalha o bom andamento do filme, ou seja, tipo, vocês vão ter um filme completo de 007 que no fim dá aquela sensação triste de despedida. E eu vou contar o porquê de tudo isso. Bom, o Fukunaga ele conseguiu fazer uma coisa muito bacana, né? São 5 filmes já que o Daniel Craig está protagonizando o 007, ou seja, tipo, além de ser um trabalho muito pesado para o ator, né? É também um trabalho que exige muito, não só na frente das câmeras atuando, mas fora delas também. E é exatamente por isso que o Daniel Craig acabou aí largando o papel. Não é pela quantidade de filmes, mas sim pelo preço que isso exige do ator. E isso eu falo de promoção ao redor do mundo, propagandas que são feitas, tudo isso envolvendo a personagem. Ou seja, o Daniel Craig talvez seja o 007 mais legal que tem da franquia inteira, né? Eu falo isso porque eu gosto muito do Pierce Brosnan. Tipo, o Pierce Brosnan ficou de 95 a 2002 e fez 4 longas do Agente Secreto. O Daniel Craig fez 5. Eu não sei se teve algum outro ator que, de fato, passou de tudo isso, mas nós tivemos também N atores bons. Isso envolve o falecido Sean Connery, que foi o 007 aí em meados dos anos 70. Porém, né, o que acontece? Tipo, de lá pra cá, os filmes foram ganhando mais vida, os filmes foram ganhando mais corpo e, consequentemente, fazendo com que a franquia sobrevivesse até 2021.
Com relação a contas de tempo, por exemplo, Daniel Craig ficou na pele do James Bond há 15 anos, que ele ficou de 2006 até agora, 2021, né? Na verdade, 14, porque 2020, mas como o filme foi lançado agora, acredito que com isso encerre de fato a trajetória do Daniel Craig. Eu não sei se ele ainda tem a promoção do filme para fazer e tudo mais, mas sempre estica um pouquinho por causa dessas questões de promoção, lançamentos ao redor do mundo e por aí vai, né? Ou seja, tipo, o Daniel Craig pode-se dizer que construiu uma vida com essa personagem. E além disso, né, ele foi um dos únicos que não se assentou fazendo essa personagem. Por quê? No decorrer dos anos, nos intervalos de gravação de um filme para outro, o Daniel Craig ele ainda fez alguns outros filmes. O Homem que Não Amavam as Mulheres, Cowboy vs Aliens, entre outros, incluindo o mais recente Facas e Segredos, que ele está ao lado, por exemplo, do Chris Evans, que foi, se eu não me engano, foi o primeiro filme que o Chris Evans fez após sair do universo compartilhado da Marvel nos cinemas. Ou seja, tipo, o Daniel Craig ele cresceu muito mais, porque o Daniel Craig em si ele já era um bom ator, né, antes de ser o 007. Quando ele se tornou 007, isso exponenciou. O cara ficou muito mais famoso com tudo isso. Ou seja, tipo, ele veio fazendo filmes muito legais no decorrer dos anos, além disso, né? E isso é muito bom porque ele nunca perdeu a qualidade. Mas 007 em si, ele é um filme que traz muitas coisas legais, né? Tipo, as ameaças desde Cassino Royale são ameaças muito bacanas e até apocalípticas, por assim dizer, né? Porque sempre que o 007 está envolvido em alguma coisa desde Cassino Royale, é alguma coisa muito contemporânea. Em Cassino Royale ele enfrenta uma questão de, como é que fala, fraudes bancárias e tudo mais, tal, tipo, e o Quantum of Solace fala da importância, né, da água no mundo. Então, tipo, aquela coisa que acontece na Colômbia, que os caras estão controlando a água potável do mundo, né? Então, tipo, no decorrer dos anos, isso tem ficado cada vez mais contemporâneo, cada vez mais discutido e tem sido também pautas, né, de uma série de coisas que acontecem no mundo do dia a dia. Ou seja, tipo, há quantos anos a gente não fala de aquecimento global, por exemplo, né? E isso naquela época já tinha uma estrada, né? Então, consequentemente, o Fukunaga ele conseguiu trazer esses fragmentos desde Cassino Royale até aqui, ou seja, no decorrer desses 15 anos tem coisa introduzida nesse super filme, né? Não é o melhor filme da franquia de fato, mas é um dos mais legais sim, porque essa franquia, em Cassino Royale, por exemplo, ele conheceu a Vesper, e a Vesper foi a primeira mulher que de fato o James Bond amou, né? Então, consequentemente, tipo, nesse filme ele ainda traz traços desse amor que ele teve pela Vesper, né? Que nesse filme, de fato, ele já mostra os sinais de cansaço devido à carreira de agente secreto e ele quer, de fato, construir uma família, ele quer dar um tempo de ser um agente secreto, né? E você vê isso logo no início do filme. E spoiler ou não, o filme já traz uma suposta substituição para o agente secreto e dentro das casas de apostas aí, falando de Idris Elba, por exemplo, ou diversos outros atores de renome, um dos nomes aí para essa possível substituição é a Lashana Link, que é a 007, que está atuando no lugar do James Bond na MI6. Pois é, galera. Bom, e com isso a trama desse filme, após os acontecimentos de 007 contra Spectre, ele sofre um atentado na Itália que faz ele de fato colocar em questão se
ter uma relação é de fato algo seguro, né? Até porque a Madeleine, para quem não lembra, é filha do líder dos espectros lá no filme anterior, e ele acaba ficando com ela. Ou seja, após sofrer esse atentado, ele fica na questão de quem será que me dedurou? Quem poderia saber que eu estava aqui na Itália, né? E ele acaba jogando essa culpa para Madeleine, porque além de tudo isso, eles ainda têm segredos um com o outro, né? Então, tipo, a confiança é colocada à prova e, consequentemente, ele acaba o relacionamento. Mas uma coisa muito legal nessa cena na Itália ainda é que a cena de perseguição de carro, que geralmente tem nos filmes do 007, é logo no início. E uma coisa muito bacana que tem dentro dessa perseguição é que o carro, ele, além de lembrar os primeiros carros lá de trás, dos primeiros filmes do 007, ele de fato parece um Batmóvel, é muito louco. Não que os outros não pareçam, né? Mas esse em si, apesar do estilo clássico, ele tem um quê a mais, assim, de carro de agente secreto. Isso é muito louco de se ver. É talvez uma das cerejas que o bolo tem a oferecer logo no primeiro ato do filme, logo nos primeiros 15 minutos de filme. E isso é muito legal mesmo. Isso te prende ao filme. Não tem o que falar. Você tem o primeiro ato, que é um epílogo do que passou a Madeleine na infância, né? E você tem também a continuação de onde acaba Spectre e começa No Time to Die. Você vê as consequências que ocorreram a partir de Spectre. E isso é muito louco. O primeiro ato do filme é muito bem construído. Vocês vão conseguir ver um começo de história muito bacana, mas não é tudo entregue nesse primeiro ato, e isso é uma das coisas que eu achei bem rica. Mas uma coisa que eu não posso deixar de ressaltar tá exatamente nos créditos iniciais, pois é, a trilha sonora é do Hans Zimmer. O cara é fantástico fazendo trilha sonora de filme, mas nesse filme especificamente, a música ela te consome logo no início. Os créditos iniciais começam a passar e de repente ali você está envolvido com aquela música, você consegue entrar e pasmem, galera, tipo, eu fiquei extasiado com o início do filme, mas eu tenho que falar para vocês, a música faz muito mais sentido ao final do filme. Isso pega demais, até porque o filme ele tem um teor mais pesado. Ele não é um filme violento, tem sim a sua violência de filme de ação, tudo, mas isso vai esfriando até o final do filme. Só que eu acho que o maior teor dramático desse filme está exatamente na filosofia e no psicológico. Até porque o Safin, que é interpretado aí pelo Rami Malek, que faz um trabalho muito bacana aqui, ele é um cara muito psicopata, velho. É a palavra que me vem agora. Por que eu tô falando isso? Tipo, ele é aquele vilão que ele não tem atitudes radicais para tratar uma situação. Pelo contrário, ele tem uma motivação. E os filmes, ultimamente, eles têm feito com que você se apegasse ao vilão. E isso tá exatamente, tipo, no epílogo da história. Entendeu? Então, o que eu falo pra vocês? Tipo, você tem um vilão aí nesse filme que o cara, ele tá obstinado a acabar com tudo e com todos por causa exatamente das consequências que vieram da sua infância, né? Então, o que acontece? Só que ele, de fato, não é um vilão. E aí é que entra. O grande vilão do filme é o líder dos espectros. O líder dos espectros vai lá, mata a família do Safin, né? E o Safin, após viver a vida adulta, ele cresce com essa sede de vingança e ele vem buscar exatamente isso, a família do líder dos espectros. Mas ele não consegue matar a Madeleine e, consequentemente, ele a salva na situação.
Com isso, claro, você tem uma motivação a mais para esse cara vir e matar quem foi o responsável por matar a família dele, né? E pasmem, isso não é o enredo central do filme, é só uma motivação. No segundo ato, quando você vê o James Bond ali, de fato, enfrentando os conflitos do MI6 com ele mesmo, né? Até porque em Spectre ele foi afastado do cargo de agente secreto e a licença para matar vai para uma outra agente que é interpretada aí pela Lashana Link, né? Que fez Capitã Marvel, por exemplo, e ela vira a 007. E talvez com essa discussão aí de tipo, vai ser o Idris Elba, vai ser fulano de tal, não, talvez esse filme especificamente tenha já dado um spoiler do que pode ser o próximo 007, ou seja, será que vai ser de fato um agente secreto ou uma agente secreta? Isso é uma pergunta que o filme faz para você com tudo o que é desenvolvido. Outra coisa importante a ser falada aqui é que com isso, né, essa construção de história faz com que o James Bond ele tenha um conflito a mais, não só o de sobreviver e o de ir buscar quem está tentando matá-lo, mas também de convencer o MI6 de que eles dependem dele para conseguir chegar no Safin. E é muito louco que nesse filme vocês podem ver de um parâmetro mais amplo, né, que nesse filme em si, os espectros, por exemplo, eles agem mais ou menos como se fossem seitas satânicas. Então o que acontece? Logo ali no finalzinho do primeiro ato, quando o James Bond ele encontra a rede Spectre, né? Ele vai a uma festa e nessa festa, tipo, as pessoas, elas são todas escolhidas para estarem lá, tal, é uma coisa muito louca. E ele acaba também se deparando ao grande vilão do filme, que não é uma pessoa e sim o que ele tem que combater, que é um vírus que ele se adapta ao DNA da pessoa. Então, tipo, esse vírus ele não mata qualquer pessoa, como o Covid, por exemplo. Ele mata as pessoas que ele tem que matar, né? E para isso, né, esse vírus ele tem que estar escrito com o seu DNA. Então não importa se você é fulano ou ciclano. Esse vírus só vai atacar a pessoa que de fato ela tem que matar. Mas o mais incrível de tudo isso é que assim, uma vez exposto ao vírus, você sendo o alvo ou não, esse vírus ele fica em você. Então vamos supor, você está com o vírus. Esse vírus é para me matar. Aí, tipo, você não consegue me matar. Mas esses nanorobôs que ficam no seu sangue, eles estão escritos com o meu DNA e eles não saem de você. Eles continuam lá. E um exemplo, você nunca mais pode chegar perto de mim, sacou? Então, o que acontece? O James Bond não sabe disso até então, mas ao tentar matá-lo, né, o cientista que cria isso faz com que ele reescreve o DNA de todos da rede dos Spectre e mata todo mundo. Isso faz com que o James Bond saia ileso da sua segunda armadilha. Porém, nessa cena especificamente, que aqui na América Central, inclusive, ele acaba conhecendo a Paloma, que é interpretada pela Ana de Armas. A participação dela é muito breve, mas além de ela ser uma gata, velho, tem uma questão muito bacana aí, que é a de que a cena dela é muito boa. Por quê? Porque ela é como se fosse uma agente inexperiente que está em campo pela primeira vez e ela vai ajudar o James Bond a se infiltrar, a conseguir a resposta que ele precisa nessa situação e a treta entre eles funciona com uma química tão bacana, com uma coreografia tão legal que é impossível você desgrudar o olho. E não é exagero meu falar que essa talvez seja a segunda, se não a primeira
cena de ação mais bacana que o filme tem. E isso tudo é início do filme. Por que eu tô falando isso? Porque muita coisa além disso está por vir. E uma das coisas muito bacanas é exatamente esse instinto de família que o James Bond ele vai desenvolvendo com a evolução da personagem. Por quê? De fato, no início do filme nós vemos um James Bond que está cansado. É um agente secreto ali que já tem muito tempo de experiência e que, tipo, de fato ele não é mais um jovem, né? Por exemplo, quando a gente fala de agente secreto, a gente lembra de Missão Impossível. Quando a gente pensa em Missão Impossível, por exemplo, nós vemos um Ethan Hunt que está no auge ali das suas missões de agente secreto pelo mundo, tal. E tem cada vez empecilhos mais difíceis de serem encarados no decorrer dos anos. E o James Bond não, ele já é um cara experiente, ele já está ali. E uma das coisas que o Fukunaga consegue fazer de uma maneira muito bacana é exatamente expor esse cansaço do personagem, sabe? Essa exaustão que você vê que o James Bond, por exemplo, em algumas cenas ele já não é tão preciso, você já vê que em algumas situações, por exemplo, ele já não é tão eficaz, ele precisa de ajuda. Então, tipo, muita coisa dessa limitação da personagem vem exatamente com o complemento da 007. E isso é muito bacana de se ver, porque você vê que ele está nessa missão não para salvar a própria pele ou para salvar o país. Ele está nessa missão para algo maior, que é salvar a família que ele tem, né? E após, né, as divergências que ele tem com a Madeleine, ele entende o porquê que de fato a missão ela precisa ser cumprida. E isso é uma coisa muito bacana de se discutir aqui, porque enquanto esse agente viral ele é desenvolvido e evoluído, né, ele descobre que ele é pai. É muito louco isso. Tudo bem que a parte de ele ser pai só fica clara no final do filme, mas ali quando ele consegue de fato conversar com a Madeleine e falar sobre os 5 anos que se passaram após o distanciamento que eles têm, é algo muito, muito chocante. E quando ele vê que tipo nada daquilo foi culpa da Madeleine, diferente do que ele pensa no início da história, ele de fato ele faz de tudo para que aquilo não morra naquela situação específica que eles estão vivendo. E o Safin, por exemplo, ele aparece ali já na metade do filme como uma ameaça, não para o James Bond e muito menos para o pai da Madeleine. Ele aparece como uma ameaça exatamente para Madeleine, porque ele se sente ligado a ela por ter salvo a vida dela no início do filme, quando criança, né? E tipo, isso é muito foda. Com isso, o filme já está num patamar muito evoluído, as buscas começam a ficar mais intensas para que eles impeçam o vírus de ganhar uma proporção maior do que tem que tomar, né? E eu acho muito louco que isso coincide muito com o início da Covid. Pois é, esse vírus ele é criado de fato para acabar com a rede Spectre, com todos os agentes da rede Spectre, por exemplo. E ele vai ganhando uma proporção muito maior ao ponto de, na medida que esses nanorobôs podem ser melhorados, podem ser programados, o James Bond ele descobre que isso tipo vai afetar muito mais pessoas, né? E a ideia não é uma rede específica, é uma proporção mundial. Então isso, por exemplo, lembra muito a forma como eles colocaram ali do mapa, eles colocam o mapa mundi, escaneiam as pessoas que serão os possíveis alvos, né? Em Capitão América, por exemplo,
Soldado Invernal nós temos aquela questão daquela arma que pode rastrear as pessoas e matar elas sem que exista alguém para chegar perto, né? Que a SHIELD está desenvolvendo. E, consequentemente, esses vírus, esses nanorobôs, são exatamente isso. É uma coisa muito louca de se ver. Porque quando eles descobrem o quadro geral disso tudo, é para acabar com pelo menos metade da humanidade. E é muito louco. No caso do Covid, o que acontece? Começa ali uma coisa isolada, aí passa para um outro patamar, e quando chega de fato, por exemplo, na Itália, aí já era. Começa a tomar uma proporção mundial. E é exatamente isso. Naquela questão de você ver o mapa do contágio, das pessoas que têm que morrer e tudo mais, é basicamente isso. Começa num ponto específico que seria na festa dos espectres e vai ganhando com alvos políticos, banqueiros, pessoas importantes que têm influência no mundo inteiro, até que eles descobrem que vai muito além disso e vai afetar também pessoas inocentes, né? E aí que de fato eles decidem que o Safin precisa ser parado de qualquer maneira. Só que quando eles chegam no local onde o Safin está desenvolvendo tudo isso, todos esses vírus, né? Eles também descobrem que o cara está numa ilha, e essa ilha é tomada por diversos tipos de planta que podem ser usadas como armas biológicas. Então, tipo, isso deixa muito mais claro, por exemplo, que a realidade da guerra biológica e da guerra nuclear estão cada vez mais polarizadas, né? Por que eu estou falando isso? Antes todo mundo pensava que uma briga, uma guerra futurística, por exemplo, seria com armas nucleares e tudo mais. Mas dá para ver que hoje não. Last of Us é uma boa referência a isso. Por quê? Porque em Last of Us o vírus está no ar, né? E é como falam, o vírus não destrói cidades, não dá prejuízo, então, tipo, só levam vidas, ceifam vidas, né? E, consequentemente, o filme trata muito disso. E não que seja uma novidade, até porque em Missão Impossível 2, por exemplo, o Ethan briga pela mesma coisa, né? E Missão Impossível 2, se eu não me engano, é de 2002, eu não lembro bem o ano correto, mas a ideia de um vírus já é antiga já, né? Só que ganhando essa exponência, talvez a grande sacada, né, do Daniel Fukunaga é ter conseguido levar esse filme, estrear esse filme numa época que ela é muito muito real, muito tipo, tá aqui, é agora, né? E isso é muito foda. E uma coisa bacana que o Safin faz durante o filme é exatamente isso. Ele, de fato, ele começa a matar pessoas que, ao ver dele, precisam morrer, né? Mas isso vai se estendendo em escala mundial. E quando o James Bond chega ali para impedir, de fato, o plano dele, ele usa um calcanhar de Aquiles. Com a Madeleine e a filha dela presas, né? Ele recolhe o DNA delas porque, tipo, é como ele fala, a vida dela tá na mão deles. Aliás, a vida delas está na mão dele. Ou seja, tipo, qualquer coisa que elas façam que ele desacorde com isso, ele mata elas. E eles acabam com isso. Eles acabam de fato com ele. Aliás, ele acaba com isso. Ele acaba de fato com qualquer tipo de possibilidade que possa fazer com que elas vençam no final. E uma coisa bacana desse filme em si é exatamente isso. Tipo, nesse filme, por mais que o vilão, entre aspas, né, tenha uma boa motivação e morra no final, né, ele também é um filme que não deixa a vitória para o herói. Porque, de fato, nesse filme especificamente, o final é muito chocante. Eu não sei se eu falo, mas como eu já falei que tem spoiler, né? Eu vou falar. O 007 morre no final. Tipo,
É muito punk, por quê? Porque quando chega no final, o 007 ele morre porque ele não pode nunca mais abraçar o amor da vida dele e a filha dele. Ele se sacrifica por isso. E apesar de dramático, clichê e tudo mais, é muito forte, porque não se trata só de salvar o mundo, mas se trata de perder ele também. Porque você que é pai, por exemplo, você vai entender isso de uma maneira muito mais poética, né? Mas ao mesmo tempo também de uma maneira muito mais medonha. Já pensou na possibilidade de nunca mais abraçar sua filha? Ou seu filho? Ou sua esposa? As pessoas que você ama? Pois é, esse vírus que é criado pelo Safin, ele dá esse código genético de que, assim, tipo, qualquer pessoa que tenha parte daquele DNA que foi reescrito é afetada. Isso você vê no início do filme, quando o pessoal da rede Spectre morre, né? E os familiares que vão nos enterros das vítimas, que têm contato com o corpo, acabam se infectando também e acabam morrendo. Nós vimos isso com o próprio Covid, né? As pessoas que morrem de Covid, por exemplo, elas são isoladas, ninguém pode encostar nelas, né? A fim de evitar tanto uma infecção para outras pessoas quanto para o próprio, né? Então o que acontece? Tipo, tem isso no filme. E quando o James Bond resolve ficar para trás, é uma decisão muito foda. Que é quando ele descobre... é como eu falei, a briga com o Malik ali no final não é uma briga da hora, assim, de tipo, nossa, eles brigaram até a morte, não sei o que. Não, não é. Mas ela é pesada exatamente na questão psicológica. Por quê? Porque você sabe que mesmo o herói vencendo, ele não venceu. E isso tem um peso muito grande no final do filme. O legal desse filme é que o Fukunaga, ele se preocupou bastante com essa questão de trazer detalhes muito bacanas que nos levam desde filmes antigos até essa trajetória do Daniel Craig até o final dessa saga de 007. Eu brinquei com vocês aqui sobre o início do filme, que tem aquela cena que é icônica dos filmes do 007, que ele vai andando, a mira vai seguindo ele, ele vira pra mira e mata quem tá tentando matar ele, né? Enfim, tem uma cena emblemática fazendo isso, e é muito legal de se ver. Quando você vê aquela cena ali, você fala assim, caralho, muito louco, sabe? E isso é da hora de a gente poder ver no filme, porque assim, essa escada pro fim, ela é intensa. E quando o fim acontece, é chocante. E não tem como não se emocionar. É uma mistura de coisas, assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que você se emociona por você ver o 007 morrer, você se emociona porque você vê um final à altura do Daniel Craig, sabe? Você se emociona porque você pensa na questão de pai, né? Você se emociona porque você vê um herói caindo, sabe? E isso é muito louco de se ver. Não tem palavras que possam descrever melhor o final de 007, assim, sabe? Tipo, não é aquele final promissor que você simplesmente vai falar assim, olha só, é mais do mesmo. É mais do mesmo? É, mas tem uma intensidade para a personagem que é o 007. Ninguém nunca viu isso num filme do 007, sabe? Ninguém nunca imaginou que o 007 pudesse ser esse tipo de cara. E quando ele se mostra, é algo, tipo, emocionante, sabe? E é muito legal isso. Bom, galera, eu fico por aqui. Quem assistiu o vídeo até aqui no final, gente, curtam o vídeo,
valeu por vocês gostarem, compartilhem nas suas redes sociais, é muito bacana. E com certeza se inscrevam aqui no canal, nas redes sociais, @Renatrovski para tudo, gente. Facebook, Instagram, agora nós estamos no TikTok, entre muitos outros. Então, vamos, que por aqui os filmes não param e vamos conversar sobre tudo isso. O que vocês acham que faltou no filme? Discutam. Vai ser muito legal poder conversar com vocês, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!